Olá, meus amigos, graças a Deus, temos aí a palavra do Senhor para poder estudá-la e que possamos aí servir ao Senhor com alegria e disposição. Nós vamos, nesta aula, falar sobre João Batista. O nosso propósito é conhecer o ministério de Jesus, mas o João Batista está, de fato, muito perto, né? Está de forma muito atuante, principalmente no nascimento e depois no começo da vida de Jesus. Então, nós precisamos aí considerar algumas questões do seu nascimento e depois, quando for necessário, considerar o seu ministério também. Importante também porque o nascimento de João Batista, ele tem alguns pontos de contato com o nascimento de Jesus, ocorreram na mesma época, são da mesma família, aí algumas diferenças importantes. Então, quando nós conhecemos o texto acerca do nascimento, os fatos que ocorreram, nós temos condições de comparar para identificar as semelhanças e as especificidades do nascimento de Jesus. Então, vamos começar a falar do João Batista, mas por meio do seu pai, né? O seu ministério sacerdotal. E o fato de o Zacarias, o pai de João Batista, ser sacerdote, tem muita importância no ministério de João Batista quando ele aparece pregando no deserto, não é? Ali você tem o João Batista no comportamento, ele poderia ser um sacerdote e ele tem um comportamento contrário, ele prefere pregar no deserto a estar no templo. E essas questões são importantes para nós analisarmos num período posterior. Mas vamos ao fato do Zacarias, no momento em que ele recebe o anúncio de um anjo sobre o nascimento do seu filho. O texto ele está em Lucas, no capítulo 1, do verso 5 ao 25, e vale muito a pena acompanhar as aulas ou no momento posterior ler o texto, né? Quanto mais nós tivermos contato aí com o texto bíblico, melhor. Lembrando que nada substitui o texto bíblico. Nós usamos a teologia, nós usamos outras ciências, nós nos valemos dos livros, dos pensamentos teológicos, mas é a palavra de Deus que nos traz vida. Então, nós precisamos estar em contato com o texto bíblico, ele é insubstituível. Você pega o texto de Lucas, capítulo 1, faça uma leitura do texto dos versos 5 ao 25. Então, vamos considerar. Muito bem, o Zacarias é o pai do João Batista e ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Nós temos essa informação logo no versículo 5. Essa informação é importante para nós entendermos como estava a situação do serviço dos sacerdotes. Primeiro vamos considerar aí que na ocasião que o João Batista vai ser anunciado, ou que o anjo, né, anuncia o seu nascimento, nessa ocasião havia muita dificuldade de absorver o trabalho de sacerdote no templo. Então, o texto que nós temos aqui, ele nos ajuda. Na ocasião do nascimento de João Batista, havia um número excessivo de sacerdotes, cerca de 7.000. Você percebe aí que eu coloquei entre parênteses e um ponto de interrogação, porque essa informação exata de 7.000 são poucos textos, são poucos comentaristas que ousam colocar. Mas é uma referência, sendo 7.000, 6.999 ou 7.001, não importa, é uma referência, né? Se tem 7.000 sacerdotes, você percebe que não absorve toda essa mão de obra, e aí você tem um problema de ordem econômica. E o serviço do templo, ele não absorvia tanta mão de obra, por isso faziam sorteios para distribuir o trabalho no templo. Isso é importante para nós. Pelo fato de que quem trabalha leva alguma coisa para casa, quem não trabalha fica em sérias dificuldades. Nós precisamos considerar essa questão aí do sorteio, né? Então, lá no tempo de Davi, no reinado de Davi, muito tempo antes, os sacerdotes foram divididos em 24 turmas. Nós temos aí o texto de 1 Crônicas, no capítulo 1, no capítulo 24, do 1 ao 19. Eu vou tomar o texto aqui, e é claro que eu não vou ler todos esses versículos, mas só citar alguns aqui para nós termos uma ideia de como como Davi já organizou, fez essa logística para que todos pudessem trabalhar, pelo menos de uma forma um pouco mais justa. Então o texto de Crônicas diz o seguinte:
Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. E por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteios, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Então, o texto que eu acabei de ler está em 1 Crônicas 24, verso 4 e 5. E aí, então, a partir do verso 7, nós temos aí as classes, né? As turmas. O versículo 7 diz assim: a primeira sorte caiu para Jeoiaribe. E aí, então, ele vai descrevendo aqui como é que vai ser a distribuição. No verso 10, nós temos aqui a sétima para Acós e a oitava para Abias. Então, nós temos aqui a informação de que a oitava turma de trabalho, ela caiu na turma de Abias. E o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz que o Zacarias pertencia a Abias, por isso a oitava turma. Então, nós temos aqui, no tempo de Davi, os sacerdotes foram divididos em 24 turmas. O texto que eu mencionei, cada divisão servia 2 vezes ao ano durante uma semana, iniciando no sábado. Então, você percebe que tem um grupo e não é simplesmente dizer que porque você pertence a esse grupo, você vai trabalhar. Dentro da turma, que era específico para aquela ocasião de trabalho, você tinha o sorteio para ver para decidir quem trabalharia no quê. Lembra que eu mencionei numa das aulas passadas, anteriores, que o templo, em épocas de festas grandes como o tabernáculo, Páscoa, você até absorvia mais mão de obra, mas nos dias comuns era muito difícil, não tinha tanto trabalho assim, e aí o sacerdote ele ficava sem trabalho. Então o serviço semestral ele era dividido entre as famílias por meio de sorte. Oferecer incenso era considerado uma bênção muito grande. Então o Zacarias, quando se apresentou com a sua turma, porque era a ocasião do seu grupo, da sua turma trabalhar, conforme essa regulamentação do Davi em Crônicas 24, ele foi sorteado para queimar o incenso. Esse era considerado uma bênção. Todo mundo ficava na expectativa, então a sorte caiu para quem? Para o Zacarias. Ele, graças a Deus, além de ter trabalho, além de ser sorteado para trabalhar, vou trabalhar num trabalho nobre, queimar incenso. Era considerado uma bênção muito grande. Imagine o coração do Zacarias, deve ter assim enchido de júbilo, de alegria. Porque oferecer incenso era considerado uma bênção muito grande. Um sacerdote fazia isso uma única vez durante toda a sua vida. Então, olha que situação assim extraordinária que ocorreu na vida do Zacarias, no ministério de Zacarias. Imagina a expectativa dele queimar o incenso, todo o ritual, aí depois chegar em casa e dizer: olha, Isabel, ou então se a Isabel não estivesse esperando lá de fora, né? Olha, Isabel, eu fui o responsável para queimar o incenso, uma coisa assim de muita euforia. Ora, o sacerdote escolhido oferecia o incenso enquanto os outros ficavam do lado de fora do lugar santo orando. Era uma grande honra tal serviço. Então, se nós tomássemos aí o texto de 2 Crônicas 29, 11 e o versículo 12 também, nós então vamos perceber que um dos sacerdotes, o sorteado, ele entraria no templo, fazia o serviço no lugar santo, não é? E aí fazia o serviço, orava pelo povo, intercedia pelo povo, queimava o incenso e saía. E isso, o povo ficava lá fora intercedendo. Zacarias fazia parte dessa oitava turma, como eu ressalto aqui nesse slide. Algumas outras considerações. A classe sacerdotal era muito pobre, nós já consideramos isso aqui, principalmente na época de Jesus. Por isso tinham que qualificar-se em outro tipo de ofício. Alguns estudavam para ser escribas. A vida da família de um sacerdote, então, ela era bastante difícil. E o Zacarias, ele não tinha filho. A Isabel era estéril, como nós podemos observar nesse slide aqui, nesse texto. A Isabel estéril e ambos avançados em idade. Então, qual é a esperança de ter filho? Olha, naturalmente nenhuma. Não havia nenhuma expectativa. A vida já tinha
já estava avançada, vamos dizer que essa ocasião já passou, talvez no coração deles tivesse a esperança de ter filho, por isso oravam, mas a razão sabia que esse carro já havia passado. Muito bem, considerava-se maldição divina tal condição. Se nós tomarmos aqui o texto de Lucas, capítulo 1, 25, né, isso a gente pode fazer aqui, o texto vai dizer que quando eles recebem a notícia, eles vão agradecer Deus por conta de um livramento, de uma pressão social. O texto de Lucas, capítulo 1, 25, nós temos a seguinte informação. Ela, a Isabel, dizia: isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. E por que esse texto do capítulo 1, 25 ele é importante para nós? Porque a partir dessa informação nós podemos fazer algumas conjecturas sociais. O Zacarias e a Isabel, eles por não terem filhos, eles sofriam pressão social. E por quê? A lei previa algum tipo de maldição nos casos de esterilidade. Então o texto de Levítico, capítulo 20 e 21, também é importante nós lermos aqui. Olha o que o texto de Levítico vai nos dizer acerca de algumas maldições. Levítico capítulo 20, versículo 20 e 21, nós lemos o seguinte. Está escrito assim, se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Versículo 21, se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. E aí o que vem à nossa mente é, eles cometeram esse tipo de pecado? Evidente que não, porque na leitura que você fizer no texto de Lucas capítulo 5, o texto vai informando a todo tempo, como se fosse sinalizando, eles eram pessoas tementes a Deus, eles eram pessoas justas, pessoas que estavam com o coração inclinado à obra do Senhor, eles não tinham tido nenhum tipo de problema como esse previsto aqui. Mas você e eu sabemos como é a pressão social. Quando a gente vê alguém passando por alguma dificuldade, a nossa inclinação para o mal já conjectura que eles estão enquadrados em algum tipo de maldição. Então, Zacarias e Isabel, eles sofriam uma pressão social porque não tinham filhos. E agora, idade avançada, a Isabel ela vai orar que agora Deus vai tirá-la dessa humilhação. Não é humilhação simplesmente não ter filho, essa é uma questão natural, a questão da biologia, da saúde da Isabel, mas a pressão popular, a pressão social fazia esse tipo de leitura. Então você percebe que Isabel e Zacarias, eles viviam debaixo de uma pressão social muito forte. Bom, é importante nós considerarmos aí, evidente que você, como eu, já conjecturamos, mas é muito bom considerar, além da nossa conjectura, que nem toda a esterilidade é sinal de maldição. Por isso que o texto diz que eles eram homens justos, um casal justos que temiam a Deus. O texto informa que eles eram justos diante de Deus, Lucas 1, 26. Então, falamos 3 vezes aí, e repetir isso nunca é demais. Você tem uma informação importante aqui. Quando nos depararmos com alguém numa situação que a gente conjectura ou a pressão social faz um demérito por conta daquilo que se formou como opinião pública, ainda que você tenha um texto como Levítico capítulo 20, nem toda a esterilidade é por conta de uma maldição. Então nós somos preconceituosos em relação a isso, mas o texto deixa claro que eles eram justos diante do Senhor. Nós temos ainda uma última informação aqui acerca desse primeiro contato aí com a família de João Batista. O Zacarias, ele ofereceria, né, o incenso e sairia rapidamente. Essa era uma ordem. Ele fazia o trabalho e deveria sair. O problema é o extraordinário. O Zacarias recebeu a visita de um anjo, o povo lá fora não sabe o que está acontecendo. E aí, então, outra vez, quem está do lado de fora vai conjecturar e fazer até um juízo de valor. Por que o Zacarias está demorando? Aconteceu alguma coisa? De fato, ele é maldito, ele e sua esposa, porque aconteceu alguma coisa lá. E por conta dessa pressão social, por conta dessa suposta maldição
que eles tinham como pecha social e moral, ele deve ter algum tipo de problema. Ele se encontrou com Deus, alguma teofania deve ter aniquilado João Batista. Essa demora traz um monte de pensamento, um monte de juízo de valor em relação às pessoas e a João Batista que está oferecendo o trabalho. Ora, o povo ficava esperando o sacerdote sair para receber a bênção sacerdotal. Então, o sacerdote que havia sido sorteado, ele fazia o trabalho e imediatamente o trabalho não demorava muito, ele saía e ministrava a bênção apostólica que está no texto de Números, né? Números 6, 23, 27. Eu vou ler a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então termina o serviço, o sacerdote, depois de fazê-lo, ele vem, estende a mão e abençoa o povo. A demora deixou o povo preocupado. O anjo comunicou para Zacarias que a oração do casal fora ouvida e eles teriam um filho. O anjo explicou a natureza do ministério de João Batista. Então, se você tomar aí o texto de Lucas, capítulo 1, dos 5 ao 25, você tem todo esse enredo, todo esse drama, essas informações preliminares de quem é o Zacarias, que eles são justos, ele e a sua esposa, ele é da turma de Abias, ele vai ser sorteado para oferecer o incenso e demora muito. O anjo aparece e fala que eles vão ter filho, não é? E explica a natureza do ministério de João Batista. Tudo isso nesses 20 versículos. Zacarias, lembramos muito bem do texto, que ele desconfiou da verdade, né, do que o anjo havia falado, comunicado a ele da parte de Deus. Percebe que um homem de Deus, não é? Não temos dúvida disso, ele orava por esse milagre, mas quando Deus comunicou, o coração de João Batista não teve condições de acreditar naquilo que estava ocorrendo. Também aqui não devemos ter nenhum juízo de valor, de forma desmerecendo o Zacarias. Eu acredito que quando acontece algo espetacular, extraordinário, ainda que nós tenhamos uma fé inabalável em Deus, o nosso coração ele dá uma titubeada, ele desconfia. Essa é o coração humano, a natureza do coração humano. A diferença é que o João Batista ele falou para o anjo, né? Eu não tenho condições de acreditar. E aí então o anjo dá um sinal de repreensão. O texto da repreensão está no versículo 18. Diz assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ora, aí a gente fica naquela dúvida: será que só a Isabel que orava e o Zacarias já considerava as situações? Pode ser também, não é? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ora, isso também é importante porque lembra que nós acabamos de ler aqui que o sacerdote, ele, depois de oferecer o incenso, ele saía e abençoava o povo. Ora, ele sai mudo, não tem o que falar. E então as pessoas desconfiam que alguma coisa aconteceu. Um pouco adiante nós vamos ler algumas questões sobre o nascimento de João Batista. Aí então ele vai falar o nome de João Batista conforme o anjo orientou. E aí as pessoas vão de fato concluir, ele, a Isabel, essa coisa toda aí, né, de que ele fora visitar de forma sobrenatural. Então nós temos aí um panorama bastante rápido do capítulo 1, versículos 5 ao 25, que nos ajuda a pegar o texto bíblico e fazer uma leitura um pouco mais orientada. Então esse esboço sobre esse primeiro contato aqui da vida de João Batista com Zacarias vai nos orientar na leitura e nós vamos aí ter um melhor aproveitamento. Deus abençoe. Na próxima aula nós vamos falar também sobre o anjo e a Isabel. Até lá, Deus abençoe.